Então, pessoal, estou aqui com um vídeo do canal Missão Avança, né, que obviamente é do Partido Micão, do partido lá feito pelo pessoal do Movimento Brasil Livre, né, e que foi respaldado aí pelo establishment, né? Inclusive que eu estou falando respaldado pelo establishment no sentido político da coisa, né? Não em relação à mídia e tudo mais. Por enquanto nisso aí eles estão engateando. Tanto é que você tem uns poucos órgãos de mídia aí dando atenção para o Renan Turdelblom dos Santos. A Jovem Pan colocou ele aí para fazer uma entrevista. Tem outros órgãos aí, os quais eu não lembro de momento, que estão dando espaço para ele. Mas até ele chegar a ser conhecido de ao menos o que um terço da população brasileira vai demorar muito. E é capaz que nunca atinja esse status aí. É capaz que nunca atinja esse número. Mas enfim, ele está fazendo das suas. Eu notei que, cara, se bem que isso aí eu já havia percebido há muito tempo, que ele prossegue praticando um erro cabal, que inclusive pode dar complicações para ele, o mesmo erro qual o Arthur Moledo Duval, mais conhecido como Mamãe Caguei, fez e vai fazer por muito tempo, que é o de ficar falando demais. E inclusive no caso do Renan Santos, ele sublimou, esse seu tipo de comportamento. Ele foi fazer demais, colocando a vida das pessoas em risco. E falo isso por quê? Porque recentemente, isso aí foi na semana passada, eu acho, ele foi lá no Nordeste, ele subiu para lá, ele foi, entre aspas, prestar uma homenagem a uma senhora que ela tinha sido incumbida pelo tráfico local para envenenar policiais, e ela recusou e infelizmente acabou sendo assassinada por esses bandidos esses que são da facção Comando Vermelho, que ok, por mais que o PCC seja a maior facção criminosa do Brasil, o Comando Vermelho aparentemente ele tem uma penetração muito maior nos estados brasileiros, certo? Ok, ele pode não dominar o estado de São Paulo, mas ele está em muitos outros estados, especialmente no norte e nordeste. Então essa senhora aí acabou sendo vitimada por esses bandidos, e o Renan, ainda mais estendendo aquela sua vontade de querer, entre aspas, buquelizar o Brasil, ele subiu no Nordeste para fazer esse tipo de demagogia barata. Aí você poderia até falar para mim, olha só, mas acontece que de qualquer forma ele fez uma coisa boa que foi fazer lembrar para o grande público, o que aconteceu com a Antônia Ione, e tudo mais. Ok, cara, tem essa coisa boa, mas vou repetir aqui, ele foi fazer também demagogia barata, com o corpo dela, com a memória dela, e colocando um alvo na cabeça da população local. Porque, pô, ele, ok, lá fez uma representação de queima da bandeira, que é o Comando Vermelho, ele representou aquela bandeira vermelha ali como se fosse a facção, certo? Mas ele caiu fora de lá posteriormente e manteve a população sob o jugo da facção, cara, que não saiu de lá, certo? Que não saiu de lá e que não sairia de lá nunca, certo? Diante desse acontecimento que o pessoal do MBL havia feito lá em cima, Ou seja, tipo, ok, foi algo que, porra, votem em mim posteriormente, mas de qualquer forma, além do cara saber, que não vai ser eleito, ele não vai nem pro segundo turno, nem daqui a 1000 anos, ele, vou repetir aqui pela última vez, ele colocou um alvo na cabeça daquele pessoal, e mais uma vez, ele saiu de lá, e deixou o povo ainda sob o jugo do Comando Vermelho. Então, no que adiantou isso aí? Além de politicagem, além de populismo imbecil para cima do corpo da mulher, para cima daquela população ali, inocente. Então, eu acho que, tipo assim, o sujeito, ele tá com essa ânsia aí de ser notabilizado, de querer ser votado. Inclusive, as pessoas comentaram, obviamente, e eu endosso completamente o que elas haviam perguntado, que, pô, vocês aí do MBL vivem enchendo o saco do Comando Vermelho, foi primeiramente em relação à tal da lei anti-Oruan, e tudo mais, inclusive envolveu digamos assim, não, o Oruan não é um MC, ele é um cantor de trap. Quando você
coloca MC é o que? É cantor de funk, né? Mas enfim, pegou algumas pessoas aí que são mais associadas, né, a, digamos assim, músicas que endossam o crime organizado e tudo mais, né? Tentou encher o saco de outros influencers aí, como aquele Boca de 09, certo? Tentou não, encheu o saco dele, tanto é que ele fez posteriormente um vídeo aí para responder a Amanda Vitorazzo. Amanda Vitorazzo, essa que não sai da internet, porque ela tá ela tá procurando, né, um probleminha aí para meter os seus peitos em cima, cara, para querer ditar regra de moral, né? É por isso que o pessoal comenta aqui, olha só, vocês estão enchendo o saco do CV, mas você não enche um saco do PCC, que é do estado de vocês, que é da cidade de vocês. Por que vocês não fazem isso aí? Eles não fazem isso aí porque provavelmente seriam mortos, cara. Porque esse pessoal aí, por mais que esteja querendo essa questão aí de buquelizar o Brasil, eles não têm uma segurança resguardando o rabo deles, cara. Eles não têm. Você até pode citar o caso da Amanda, porque ela sendo vereadora, ela pode disponibilizar seguranças, né? Mas e o Renan Turdelblom de Santos? Né? E o Renato Batista? E o Arthur? Né? E esse pessoal aí que é da alta cúpula tirando a Amanda? Tirando a Amanda e o Kim, ninguém ali tem um resguardo de segurança, cara. Aparentemente não. Inclusive eu acho que para você lidar com uma facção, você dispor de 2 ou 3 seguranças armados, eu acho que isso aí não seria o suficiente. Não seria. O pessoal inclusive já descobriu onde fica a casa da Amanda, eu acho que ela foi para outro lugar, né? Mas mesmo assim, cara, e ainda mais você pegando o PCC, que é um pouco mais de inteligência do que de armamento, eu acho que esse pessoal aí poderia ser alvo fácil, cara, se quisessem ir pra cima deles na prática mesmo, né? Mas enfim, sem mais delongas, né? O Renan Canabrava foi lá no Nordeste pra fazer uma demagogia barata, né? Aqui, tributo a Antônia Ione, a mulher que... Vamos ver aqui. A mulher que deu a vida pelo que é certo. A gente vai ver o vídeo aqui baixado, porque eu não sou imbecil pra ficar dando monetização pra esse bando de vagabundo. Ó, esse vídeo tem 40 minutos, eu não vou passar um tempão aqui não, cara. Vamos lá. Pessoal, a gente tá ao vivo aqui, eu vou passar já a câmera. Ó, você poderia depois ficar filmando, fazer a live do meu celular? Sim, beleza. Ó. Quer que eu segure assim? Isso, pode ser, só explicando, pessoal. Aí depois eu viro aqui, eu já vou deixar você já virado aqui a câmera, ó. Pessoal, a gente já tá aqui no Distrito de Flamengo, na cidade de Saboeiro, onde morreu a Antônia Ione. E a gente boa tarde, pessoal, boa tarde. Local para inauguração da homenagem a ela. Eu gostaria de pedir pra... E aí é a live, então já vou deixar com você a live aí pra gente tocando. Beleza. Aí você pega que esse Renan tá tão preocupado, né, com as pessoas que são vitimadas aí pela violência, pelo tráfico, que em São Paulo eu aposto que nem ele, nem ninguém do MBL se preocupou em fazer alguma espécie de homenagem àquele morador de rua, né, que havia protegido uma mulher. Eu não sei se você se lembra, porque esse caso aí acho que tem uns 3 anos, né? Eu acho que no máximo tem uns 3 anos. Um cara que havia protegido, né, uma senhora de ter sido morta pelo companheiro dela. E isso aí foi na Praça da Sé, em frente à igreja, cara. Isso aí foi em frente ao portão da igreja, sacou? Ele protegeu ela, partiu para cima do criminoso, tomou tiro e posteriormente acabou falecendo. Inclusive antes do cara ir a óbito, esse bandido aí havia sido alvejado pelos policiais que estavam ali no largo, né? Largaram um aço nele, certo? Mas infelizmente o cara que protegeu a mulher foi a óbito. E até hoje, cara, você passa ali na Sé, você não encontra nada homenageando o cara, nada lembrando aquele fatídico momento. Nada. Certo? Você não tem absolutamente nada ali. Aí por que o MBL, cuja organização fica em São Paulo, né, situa-se na cidade de São Paulo, não se preocupou com esse cara? Precisou ir lá no Nordeste, né, para prestar uma homenagem a uma senhora que foi vitimada pelo Comando Vermelho.
né? Então eles não estão exatamente preocupados com a população que sofre na mão de bandido, na mão de assassino, na mão de violentador. Não estão preocupados, cara. Eles não estão preocupados. Como eu havia comentado, né? A galera quer substituir o bolsonarismo, né? Tem gente na internet comentando que, olha só, mas o bolsonarismo tá acabando. Não tá acabando porcaria nenhuma. Ah, mas acontece que o Jair Bolsonaro tá preso. Mesmo assim, cara, o bolsonarismo não tá acabando. Tanto é que esse mesmo bolsonarismo aí vai votar em peso no Flávio no ano que vem, né? Eu vou estar lá, eu vou votar no cara também. Apesar de perceber, né, o que de alguns anos pra cá, que o Flávio não seria uma pessoa confiável, né? Mas, cara, infelizmente vou ter que votar no cara. E se você fizer uma comparação dentre as pessoas que não são parentes do Jair e que foram aliadas dele, né, ao longo dos anos, você vai notar que o Flávio é muito melhor do que eles, cara. Porque o que mais teve em todos esses anos mesmo foram traidores, sacou? Gente que dizia que daria a vida pelo mito e que com o tempo posteriormente havia mostrado que seria completamente diferente, cara. Sacou? A situação seria completamente diferente. O Jair colecionou traidores, cara. Ele colecionou traidores, então nada mais entendível do que colocar alguém da sua família, alguém que você considera de confiança, um filho seu, para ser o seu substituto. Certo? Se você... Cara, você não precisa levar tanto tempo para pensar, para chegar à conclusão de que o Jair havia feito a coisa certa. É muito melhor do que você, o quê? Colocar na mão do Tarcísio, certo? Tarcísio esse que já mostrou por A mais B, está muito mais próximo de um tucano do que de um... Não vou nem falar necessariamente bolsonarista, mas de uma pessoa de direita mesmo, sacou? Ah, mas acontece que você, enquanto governador do maior estado do Brasil, você tem que construir pontes, blá 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 blá. Ok, cara, mas o Tarcísio ele fez algumas coisas aí as quais seriam evitáveis. Tipo o quê? Pô, vou repetir aqui, sempre vou ter que repetir porque é necessário para exibir para o pessoal que o Tarcísio não é flor que se cheire. Pô, por mais que ele tenha sido imbuído, né, pelas conversas do Kassab, né, o cara ele retirou a maior parte dos artigos da lei Bruno Graff. E o Bruno Graff foi uma pessoa que havia falecido em decorrência de complicações, né, daqueles experimentos lá, certo, contra aquela doença lá, certo. Ele acabou sendo vacinado, acabou sendo inoculado, né, e sofreu por conta de um revertério no corpo e acabou falecendo. Então era obrigação moral, obrigação de, inclusive, quem estava sofrendo por conta do Fica em Casa, na pandemia, né, do Tarcísio ele liberar a lei integralmente. E o Tarcísio não havia feito isso, sacou? Ele não havia feito isso aí. Então, pra mim, o cara já me perdeu. A partir daí. E é aquele cara que quer ficar agradando a gregos e troianos, né? Porque, ok, de um lado um cara ele tem ele é bom em segurança pública, mas de outro ele quer agradar o pessoal lacrador, ele quer agradar também centro-esquerdista. Aí fica difícil, cara, para confiar. Aí fica difícil. Você imagina se um sujeito desse aí fosse indicado do Jair, né? E ainda mais as conexões que o Tarcísio tem, né, com o Kassab, com esse pessoal aí do Centrão, para ser o substituto do Bolsonaro enquanto presidente. Você acha que o pessoal bolsonarista, ok, tem uma parte que até hoje mama o Tarcísio, mas uma parte não, certo? Então, sem mais delongas, né, vamos voltar para cá. A Vitória, o Neide, o Chicó, se puderem chegar mais para perto.
Agora tu pergunta para qualquer um desse povo aí se eles conhecem o MBL, se eles sabem o que é o Partido Missão, se eles conhecem o Renan Santos, né? Antônia Ione Rodrigues da Silva. Uma mulher simples. Cozinheira do destacamento da Polícia Militar. Professora e mãe. Que mostrou ao mundo. O que é a verdadeira coragem. Em Saboeiro, no interior do Ceará. Antônia Ione foi procurada por integrantes do Comando Vermelho que a pressionaram a envenenar a comida dos policiais a quem servia com lealdade. Mesmo sabendo o preço da recusa, ela disse não. Negou-se a ser instrumento do mal. Negou-se a trair inocentes. Sua voz firme, sua fé. Maiores que o medo. Tornaram-se seu escudo. O crime lhe tirou a vida. Mas não apagou sua luz. Eu nem preciso falar com vocês que, olha só, o Renan, ele só perdeu o tempo dele para fazer esse tipo de homenagem porque a mulher, ela tinha conexões com a polícia. Ou seja, como eu havia comentado de começo, né? E essa homenagem aí tá inclusa na proposta de querer buquelizar o Brasil. Mas como eu havia comentado em um vídeo recente sobre o Renan também, né? Eu acredito que tanto essa coisa aí de querer buquelizar o Brasil é um dos itens que serão descartados posteriormente. Sacou? Daqui a pouquinho, daqui a 1 ano e meio, ele vai vir com outra coisa para explorar. E digo isso porque o MBL sempre mudou de prismas, cara. Sempre mudou. Você pega aqui no comecinho, lá para 2014, né, quando eles estavam ficando conhecidos em relação a participarem dos protestos anti-Dilma, né, eles tinham propostas completamente diferentes dessa aí agora, certo? Inclusive, bom, eu lembro que teve pessoa comentando que eles eram a favor de drogas, né, e tudo. Eu sei que tinha gente ali que era abortista. Bom, hoje, né, os caras têm, né, que é espectro cinza, né, mas a política pró-aborto, pelo que me contaram, era algo uníssone entre o grupo. Aí eles trocaram isso aí, certo? Veio aquela ideia de querer privatizar, né, e tudo, certo? Então, de lá para cá, eles foram a favor de muita coisa, aí depois trocaram, né? Você pega aqui na pandemia, eles foram a favor do fique em casa, certo? Eles foram a favor da obrigatoriedade das vacinas. Aí você pega que hoje você tem um Kim Kataguiri sendo a favor da prisão do Bolsonaro, né? E eu acredito que inclusive essa declaração dele, ela sentenciou ele ainda mais a uma incerteza do futuro político do mesmo. Eu acredito que ele não vai continuar sendo eleito deputado, cara. Eu creio que não. Inclusive, se você comparar os números, né, das eleições dele, né, como deputado sendo eleito e reeleito, quando da reeleição dele, ele teve muito menos números, né, muito menos votos do que quando ele havia sido eleito pela primeira vez. Então, o bom do MBL é isso aí. Deixa os caras falando, né? Os caras falam muita merda e eles não saem da internet no sentido de que, o quê? Vou expor as minhas ideias aqui, e obviamente eu vou misturar também com as minhas opiniões pessoais, certo? Eles só se queimam nisso, cara. Eles só se queimam nisso, tanto nesse comportamento de falar,
quanto no de fazer, né? Tipo, você pega lá o que o Arthur fez quando ele se deparou com o tal do Felipe Lins, né? Em um debate aí, né? Do que 30 contra 1, certo? Onde ele fez um chilique ali, porque o Felipe Lins, ele, junto com Alexandre Fruta, né? Ele queria obter a marca do MBL, né? Ele queria ser detentor da marca MBL, né? E tudo, certo? Aí por conta disso aí o Arthur, né? Ele xingou o cara de tudo quanto é nome, inclusive o pessoal que organizou aquele debate 30 contra 1 lá, né? Que foi o quê? Um MBLoide, né? Contra 30 bolsonaristas, né? E aliviou pro lado dele, cara. Aliviou por quê? Porque nesse embate aí que ele teve com esse Felipe, eles excluíram um trecho ali onde o Arthur, né, tava de fato xingando pra cacete o cara. Tava xingando pra cacete, tava fazendo gracinha ali, né, imitando, falando que o cara era gay, né, e tudo mais. Se você pegar a versão oficial, do vídeo que soltaram, não tem essa parte, sacou? Não tem essa parte. Irmão, deixa eu falar uma coisa, eu sou guerreiro da Ucrânia pra caralho, irmão. O MBL, me põe na o Kim Ucrânia que eu Kataguiri fico louco com as ou contra o novinhas. fundo eleitoral? Coisa, meu irmão. É a favor ou contra o fundo eleitoral? Olha de novo. Vamos falar de fundo? Vamos falar de fundo. Quando o Flávio Bolsonaro aumentou 2 vezes, você fez o quê, hein? Você fez o quê, hein, seu moleque? O Kim Kataguiri votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Você fez o quê, seu bosta? Quando o Flávio Bolsonaro foi lá e falou que votou errado, seu merda, seu moleque de bosta. Cadê a camisa do MBL que você tentou roubar a marca, hein? Cadê? Você tá com invejinha que a gente tem partido agora? Vai lá se ajoelhar pro Valdemar da Costa Neto pra tentar ser candidato, irmão. Vai lá. Contra a cassação do Glauber Braga. Sabia que o Kim Kataguiri votou em inúmeros projetos de lei, como por exemplo a manutenção do fundo eleitoral de 5,7 eu sou o novinho da Vila Lavínia. Eu vou entrar no Grindr e pegar uns novinhos aqui. Não vou falar pra ninguém que eu sou gay, porque eu sou conservador. E não posso falar pra ninguém que eu gosto de chupar rola, porque eu gosto mesmo é do imbrochável do Bolsonaro. E eu sou um babaca, porque eu tentei lá roubar a marca do MBL, não sei o que lá. Com você não tem debate, brother. Então pau no seu cu. Vai na justiça e me processa. É isso aí, velho. É isso aí, é isso aí. Não tem debate com você, brother. Não tem debate com você. Você ficou ofendidinho? Mas eu não tô te ofendidinho. Eu vou te olhar na minha casinha, lá no Grindr, com os meus novinhos da Vila Lavínia. Vamos falar a respeito das decisões do ministro Nunes Marques e Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques, liberdade religiosa em 2021. Pausa! Eu tô bravinho. Vai pra puta que pariu, vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando, né? Essa parte aí eu vi no X e comparei, né? Inclusive eu fiz um react sobre esse vídeo aí, né? Um react longo, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Antônia Ione morreu com honra. Antônia Ione morreu com honra. E por isso vive imortal. E por isso vive imortal. Pela bravura. Pela bravura. Símbolo eterno de resistência. Símbolo eterno de resistência. Contra o poder do crime. Contra o poder do crime. E da covardia. E da covardia. Sua história. Sua história. E o pior é que esse maluco não tá nem com colete à prova de balas, cara. Você até pode falar pra mim que, olha só, mas de qualquer forma, dentre esse grupo aí, deve ter algum agente de segurança, né? Então sim, cara, eu acho que deve ter. Porém, esse pessoal do MBL aí, tirando a vereadora e o deputado, eles têm uma segurança mínima, cara. Uma segurança mínima, sacou? Então se for pra eles serem alvejados andando por aí, né? Inclusive pra achar o endereço deles, você acha que o pessoal do CV não conseguiria fazê-lo? Se o pessoal do PCC não conseguiria fazê-lo, eles conseguiriam fazê-lo, cara. Eles conseguiriam fazê-lo, né? Eu não estou dizendo que, mas você não deve se preocupar com a segurança do Brasil, do combate à violência. Não, cara, você deve combater a violência sim, né? Mas, no caso do MBL, a situação é completamente eleitoreira, cara. É tendenciosamente eleitoreira. É por isso que eu reitero, daqui a 1 ano e meio, né, se bobear até menos, eles vão partir para outra pauta. E, ok, tá certo que você sendo um gado MBLoide, você vai acreditar nos caras, né, até debaixo d'água. Tem muito gado aí, inclusive um gado aí chamado Léo Seabra, né, lá do X, né, o sujeito passa o dia inteiro defendendo o Renan e os cupinchas sem receber um puto, cara, pra isso.
sem receber nada. Que vergonha, cara. Vergonha, isso aí é atitude de homem? Não é. Não é. Certo? Isso aí não é atitude de homem. E aí você compara esse maluco aí e os outros, né, que defendem o Renan também o dia inteiro com aquele, ia falar Junito, não, com o Burrito. Né? O Burrito recebe para defender os caras. Ele é outro gadão, certo? Ele é outro gado, mas ele recebe para isso. Por mais que seja vergonhoso você passar o dia inteiro defendendo um político, né? Pelo menos o Junito tá recebendo para isso, cara. Pelo menos isso. Agora tu pega Léo Seabra, tu pega aí outros... Pô, tem um lá, cara, eu não sei se ele recebe ou não, né? Que é o Rodrigo Ataídes, né? Porra, o cara passa o dia... Não, ele, né, eu acho que não. Agora o Léo Seabra sim, cara. É o dia inteiro defendendo os caras, parceiro. O dia inteiro, bicho. É uma vergonha isso aí. É o retrato da mulher nordestina. Forte. Justa. E inabalável. Que o exemplo de Antônia. Atravesse o tempo. E inspire gerações. A jamais... E o pior, só tô ouvindo voz de paulista, cara. Eu não tô ouvindo a voz do pessoal do Nordeste, daí do interior do Ceará. Só tô ouvindo voz de paulista. Inclusive eu acho que aquela Ana Hering, né? A Ana Camisa Hering deve estar aí também, né? Tem uma voz de merda, cara. É uma mulher bonita pra caramba, mas tem uma voz de merda, cara. Uma voz de merda. Eles têm símbolos, eles têm tudo isso. Mas nunca houve um símbolo de uma revolta ao crime organizado. Nunca houve um símbolo de combate ao crime organizado. Pela primeira vez na história do nosso país, a gente está aqui, declarando essa guerra e dizendo: essa é a nossa heroína, esse é o símbolo, nós vamos combater esses caras, porque a gente está cansado de injustiça. Aí tu vê que esse pessoal aí que não tem experiência nenhuma na área de segurança pública tá incutindo uma falsa esperança pra cima dos caras, né? Porra, e o pior é que a polícia local deve saber disso e não falou nada, cara. Não falou nada. E o nome da revolução é Antônia Ione Rodrigues da Silva. Começa por ela. Tu pega revolução, resistência... e ainda mais vindas, obviamente, como a gente já poderia esperar, né? De um playboyzinho paulistano, sacou? De um playboyzinho paulistano que não sabe de porcaria nenhuma da vida. Prédio, faculdade, diretório do MBL, noitada, né? Que esse moleque aí sabe da vida? Por ela, começa pela sua mãe. Parabéns. Alguém aqui quer ter algum comentário? Eu acho muito importante, principalmente vocês que conheciam mais. Aí. Pessoal, um detalhe aqui, só uma pergunta para vocês. Alguém viu o prefeito aqui na inauguração? Não. Ele não veio? Não. Por que ele não veio? Qual o motivo do prefeito não ter vindo? Será que é porque o vice dele, que é aqui do Flamengo, teve os parentes envolvidos na morte da Antônia? Acho que... Pois é, eles tentaram até mesmo desmobilizar o ato aqui. Foram poucos os vereadores que nos ajudaram a poder fazer com que isso acontecesse, e eu quero deixar isso registrado. Porque, ó, o prefeito não está aqui hoje, mas, ó, o vereador Apoênio está aqui, além do vereador Apoênio também, a vereadora... É Débora o nome dela? Fabrícia. A vereadora Fabrícia, que colocou o nome da rua, Antônia Ione. Então eu quero deixar isso bem claro, acho bem importante. Porque, ó, prefeito e vice estão aqui. Uma heroína na cidade de vocês.
Eu sei que é. Eu vou mandar pra ele. Vou mandar ela logo. Olha uma coisa, filho. Vem, bala. Vai lá, queria dizer que é muito emocionante ter todos vocês aqui hoje. O processo foi encantador de fazer esse monumento junto com o Pedrinho. Principalmente porque eu lembro que durante a live o Renan falou: a gente precisa arrumar um artista cearense, o Pedrinho. Felipe, tá ouvindo aí? Aqui, ó. Uau, pô. Chama o Renan. Então, Chama o Renan aí. Renan, chega aí, cara. Vai pegar. Vai de novo aí. Acho que pode usar. Cadê a bandeira agora? Você vai levar A bandeira, gente? A bandeira. Eles vão se preparar para queimar a bandeira que representa o Comando Vermelho, olha só. Grava nesse vídeo. Grava nesse vídeo. Grava nesse vídeo. Grava no Vai mais pra trás, deixa eu pegar aqui. Eu preciso de espaço. Olha aí, gente, vamos queimar, hein? Peraí, gente, não passa mais aqui não por causa do fogo, ó. Pedro, fica mais uma vez. Caiu, fecha a pessoa se afastar e passa bem. Você pega aqui uma galera que nunca passou por esse tipo de situação, né? Eu tô falando do pessoal do MBL, né? Pô, criança com camisa do Flamengo, criança chorando, né? Se afaste um pouquinho aí. Alguém segura aqui. Só com segurança. Cadê o esquerdo? Vai, só a bandeira, pô. Só a bandeira, pega na puta bem fácil. Joga o álcool. Joga o álcool na ponta aí. Não salva vai. Segura no celular. Esse álcool é fraco, é pra dar uma calma. Vai de cozinha. Se encharcar não vai, Renan? Cada vez você pega um óleo. Você coloca outra coisa na mão. Aí agora vai. Já, brigou. Rapaz, os caras têm dificuldade pra tocar fogo em um pano, hein? Rapaz. Rapaz, isso aí até me fez lembrar lá do BBB 22, né? Em que a Jade Picon, ela não sabia usar um espremedor de fruta, cara. Ela não... Mas a carne vai amolecer nem aqui na China. Putz, devia ter pego 2, né? Tem mole. Pegar outro. E a lambança foi feita. Um sucesso. Vocês viram? É tipo esses imbecis do MBL, cara. Foi. Aê, fogo, Comando Vermelho. Essa dificuldade aqui representa a resistência. É simbólico, pessoal. Isso aqui é o futuro do Comando Vermelho, ó. Vai virar cinza, é isso aí. Aí vai papel aí, pessoal. Quem quer papel aí? Pegou. Calma, vai dar certo. A bandeira é ruim, né? Ah, preciso pra segurar ela em pé. Já parei por aqui, que não pode pra aqui. Fica de ver com quem aí tem que pegar papel.
Mas eu acho que é poliéster, ela derrete. E eu tá botando porque você já mostra. Aí ela tá pegando, tá pegando. Deita em cima, isso. Calma aí, vai. Tira o oxigênio, pô. Tira o oxigênio. Sim. Aê! Foi mais ali. É o futuro do Comando Vermelho. Isso, ó. Joga mais. Aproveita o fogo, vai. É isso aqui, ó. É isso aqui. O futuro do Comando Vermelho é virar cinzas, não só aqui no estado do Ceará, como no Brasil. Eles hastearam essa bandeira aqui no distrito de Flamengo. Nós estamos queimando a simbologia do crime organizado. Nós estamos queimando a bandeira do Comando. Pega aqui o Enzo aí, pô. Você acha que esse Enzo tem alguma experiência? Cara, o sujeito nunca deve ter tomado porrada na vida dele, cara. Na infância dele, ele nunca deve ter brigado de lutinha com os amigos dele, cara. Que experiência esse maluco tem de segurança pública pra falar esse tipo de coisa aí? Né? Se fosse só isso, ele sozinho falando essa merda aí, ou então com esse grupelho de amigos dele, aí tranquilo, aí tudo bem, mas ele tá vitimando, ele tá sentenciando à morte uma população inocente, cara. Comando Vermelho, ao mesmo tempo que nós levantamos o monumento de uma heroína, Antônia Rodrigues da Silva, que combateu o crime organizado. Esse é o primeiro monumento de combate ao crime organizado do nosso país. Comando Vermelho vai virar cinzas. Pessoal, novamente, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos aqui da comunidade, tá? Parabéns, novamente, parabéns. Muita gente no Brasil vai se inspirar em vocês, tá? Muita gente na Antônia e na família dela e na história das pessoas que estão ao redor dela. O Brasil inteiro saberá a história dela e de vocês e não será esquecida, jamais. Nunca nos esqueçamos dela e o Brasil será inspirado em pessoas como ela. Muito obrigado. Viva Antônia! 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 Encerrar a live. Encerrar a live. Então é isso aí, cara. Então é isso aí. Tu pegou o tamanho da irresponsabilidade do Renan Antônio Ferreira dos Santos? Pegou o tamanho da irresponsabilidade? Aí tu vai votar num desgraçado desses aí pra presidente? Tu vai votar nos imbecis do MBL que endossam, né, justamente esse tipo de situação aí pra vereador, pra deputado? Você vai perder tempo, né, depositando sua confiança neles? Não dá, cara. Não dá. Já não dava antes, anteriormente, até porque eles diuturnamente dão motivos para serem considerados pessoas inconfiáveis. E ainda teve mais uma coisa, teve mais um item aí para a coleção. Por isso que eu digo que, olha só, as pessoas que se põem como da direita, olha só, não precisa ser necessariamente bolsonarista, né? Mas é claro que numa situação envolvendo um embate entre Lula e Bolsonaro, lá em 22, essas mesmas pessoas votaram no Bolsonaro. Não foi igual aqueles imbecis aí que votaram no Lula, não. Não estou falando nem no MBL, até porque o MBL não é da direita, né? Mas teve gente aí, inclusive youtuber, mesmo que seja pequeno, que estimulou os outros a votarem nulo. Também, porque o Bolsonaro ele fez uma espécie de estelionato eleitoral e tudo, certo? Teve gente que havia pregado o voto nulo, gente que se põe até hoje como da direita. As pessoas que se põem como da direita, elas devem formar uma militância, para combater essa galera aí que justamente coloca, se apropria do nome da direita, para fazer esse tipo de merda aí, cara. Certo? Para
colocar aqui, olha só, cara, mas o Jair Bolsonaro, ele traiu a gente. Cara, o Jair Bolsonaro, ele tava encalacrado até o pescoço de perseguição desde antes do cara ser eleito presidente. Né? Então, se bem que eu já havia comentado sobre isso aí por muitas vezes, né? Vou ter que falar de novo daqui a pouco. Então, para encerrar o vídeo agora de vez, as pessoas da direita têm que fazer uma militância até para combater esse pessoal mesmo. Não pode deixar esses imbecis se crescerem, cara. Porque o MBL é oportunista, ele é usurpador, o que seria a direita hoje. Então a gente não pode deixar essa galera ficar agindo livre, leve e solta. Os caras subiram lá no Ceará para fazer uma suposta homenagem a uma senhora que sim, ela agiu heroicamente, né? Infelizmente ela foi assassinada pelo crime organizado, certo? Mas que está sendo utilizada como moeda de troca política, da mesma forma que a esquerda faz até hoje com a Marielle Franco, da mesma forma. É um vilipêndio ao corpo da pessoa, é um vilipêndio à memória da pessoa. Então o MBL fez isso aí. Eles vilipendiaram o corpo da senhora Antônia Ione, né, em troca de ganhos políticos. Fizeram por isso. Certo? Eles fizeram por isso. Então é isso, pessoal.